Criança que faz arte. Essa frase não é mais sinônimo de desobediência. De fato, arte e criança se unem para manifestar impulsos de criatividade, desenvolvimento, aprendizagem, cidadania. Para entender como tudo isso funciona e para curtir um momento de inspiração, fique com a gente. Está no ar o Educação. Os meus convidados são Fátima Verônica Santos, coordenadora do Ocupa Escola, projeto que tem o objetivo de transformar colégios em locais de produção e disseminação de cultura. Karen Louro, coordenadora de pesquisa em arte, e Rodrigo Claro, professor de artes plásticas. Muito bem-vindos ao programa. Essa união da arte com a educação para formar cidadania não é um conceito que todos os pais entendem. Muitos deles acreditam que as crianças, quando estão no momento de cultura, estão ali só por lazer. E aí eu queria que vocês falassem um pouco com esses pais e contassem para a gente a importância desse momento. Bem, eu acredito, assim, na verdade, e entendo a arte como um lugar que você também produz conhecimento. Né? Então, a partir do momento que você tem acesso a uma produção artística, uma expressão artística, uma manifestação artística, o teu encontro com aquilo vai gerar inúmeras experiências, inúmeras conclusões, inúmeras perguntas e questões, e isso é produção de conhecimento, né? Isso aprimora o ser humano. Então, para mim, o encontro que você tem quando você vai ao teatro, quando você recebe perto da sua casa um espetáculo de música, um show musical ou uma performance de algum artista, ou mesmo um artesanato, né? Se você se interessa e observa com detalhe, com atenção, você realmente vai gerar novas coisas a partir dali. Uhum. E isso é fundamental para o aprimoramento do ser humano, da sociedade, né? A arte está no desenvolvimento. É legal entender também que esse aprendizado ele pode ser prazeroso, né? Quanto mais prazeroso para a criança é melhor, né? Quanto mais ela olhar um filme, se identificar e poder aprender através desse filme, através de um passeio, é muito legal, né? E a gente não pode esquecer isso, esses momentos. Você falou em olhar um filme, quer dizer, tem a questão também emocional, né? Sim, quantas vezes a gente não chora por problemas nossos, mas aí a gente vê um filme, vê um comercial, vê qualquer coisa, né? Eu estou falando comercial porque eu já chorei em comercial. Eu acho que tem esse processo de autoconhecimento, né? Da identificação, como você falou. A gente olha uma obra artística, a gente se identifica de alguma maneira, né? E isso amplia a nossa visão conosco mesmo e com as pessoas ao nosso redor, com as situações, com as nossas vivências, com as experiências e com tudo que acontece no nosso cotidiano. Então, acho que tem essa ampliação da visão de mundo, assim, de uma forma geral. Rodrigo, você já passou isso na escola, de pais acharem que a sua aula não era tão importante quanto as demais? Sim. Sim. Sempre, os alunos também. Mas no momento que você consegue cativar aquele aluno com coisas que estão ao redor dele, aí ele fala assim, cara, é aqui que eu quero estar, né? Teve uma turma que eu tive que eram 5 alunos, né? Eu falei assim, cara, não é possível, eu não posso ter 5 alunos de uma turma de 8º ano. E aí eu comecei a desenvolver um trabalho que era até de teatro, né? Eu sou professora de teatro. E aí os alunos foram gostando e foram se identificando. Eu acho que isso é legal, né? Eles irem se identificando com as coisas que estão acontecendo. E aí a turma, no final do ano, tinha 40 alunos. Uau! Parabéns! Né? Que legal! Como é que essas coisas, acho que levar esse aprendizado junto com a diversão e não abrir mão do que eles têm para dizer é importante. Porque o momento ali, no teatro, por exemplo, você tem texto, né? Você está lendo. Tem a questão da comunicação em qualquer profissão, em qualquer aspecto da sua vida. Você ter uma boa comunicação, uma boa fluência é fundamental, né? Então, ele tem vários conteúdos que podem ser trabalhados.
E é a respeito disso que eu queria falar. A valorização do saber do aluno, e aí eu queria algumas dicas e queria que vocês me contassem bastante como é que isso funciona, porque tem algumas escolas ainda que chegam e não querem nem saber, o que aconteceu na tua vida tá do lado de fora da sala de aula, agora é aula de matemática ou de português e vamos ler o livro e acabou. Então, essa valorização do saber do aluno traz ele para o centro do processo de ensino-aprendizagem, né? Então. E aí eu queria que vocês falassem da taxa de evasão escolar, como é que ela fica quando a gente valoriza o saber do aluno, traz para dentro de sala, né, e começa a usar isso no processo, na aquisição também dos conteúdos que têm que ser dados, né, que estão lá no currículo. Como é que isso funciona? Como é que isso tem funcionado para vocês? Bom, eu conheço um caso de uma escola, que é a escola Coelho Neto, que eles já têm uma atividade regular de atividades artísticas, né? É uma escola que já tem uma preocupação um pouco voltada para ter aulas de dança, tem a fanfarra, tem esse processo de escuta com os estudantes, o que eles gostariam de ter, quais atividades eles gostariam. E aí, a gente olhando os dados, a evasão escolar é 0. Porque os alunos, eles se sentem ativos, eles se sentem participantes nesse cotidiano escolar. Isso muda muito, todo esse processo de aprendizado. E não era assim antes, a evasão não era 0, quer dizer, se transformou a partir do momento que a própria escola, ela já foi identificando que a arte dentro da escola, ela poderia ter essa função de contribuir no processo de aprendizagem. Não ser só as disciplinas que compõem a grade curricular, mas a inserção da arte também nesse processo educacional. Fátima. Eu fico pensando assim, que o aluno, ele também ele produz artisticamente, né? O aluno, além de ter um saber que ele traz da sua casa, que ele traz das suas origens, ele também tem uma capacidade imensa de estar naquele território escolar produzindo artisticamente. Então, o quanto que a escola olha para isso e valoriza isso e ainda engrandece, de uma certa forma, empodera, né? Porque quando você permite que o aluno artisticamente produza dentro da escola e que aquilo faça parte de todo um repertório da escola e que todo mundo tenha acesso e que a gente identifique o aluno que está ali realmente aproveitando essa oportunidade de produzir artisticamente, desde que seja dentro de uma coreografia, num grupo de dança, desde que seja uma composição de um hip hop, desde que seja uma produção de artes visuais, desde que seja uma poesia, uma arte. Então, o aluno produz muito artisticamente, né? Então, como é que a gente pode também observar essa produção artística e através disso, manter o aluno ali na escola com que ele entenda que aquele é o espaço que ele tem de liberdade para produzir, para experimentar, para expressar. Então, isso pode sim contribuir muito para a diminuição de evasão escolar, entendeu? Para expressar, acho que essa é a palavra, né? Para ele expressar tudo que tem dentro dele, né? Os adolescentes, as crianças, eles têm muita coisa para falar, muita coisa para dizer. E aí esse momento da arte é o momento que eles podem falar. Exato. E é muito legal quando eles podem falar e a gente consegue levar isso também para outras disciplinas, né? Você consegue juntar esse falar que ele tem, que ele quer falar e juntar, sei lá, com ciências, né? Quando você consegue fazer essa junção e toda, acho que é perfeito. Acho que não tem aluno que não queira não estar naquele colégio, naquela escola, porque acho que parece que está tudo funcionando, né? Porque a gente tem, assim, no Ocupa Escola, que é um projeto que a gente realiza em 11 escolas do município, a gente tem 2 frentes principais, né? Que primeiro são ocupações quinzenais, que a gente realiza dentro de cada escola, ocupações culturais. Cada escola tem uma equipe de 3 articuladores que organizam essas programações, que fazem parte da ocupação, que uma vez acontece durante a semana, né, que atende aos alunos dentro do horário escolar, e a outra no final de semana com a escola aberta com programação cultural gratuita para a comunidade. Que é fantástico, né? Porque, por exemplo, lá fora do Brasil, tem igrejas, né? Em alguns países as igrejas abrem as portas para manifestações culturais. E no caso da escola, né?
Que legal. Sempre tem escola no bairro que você mora. Exato. A escola é o equipamento mais bem distribuído na sociedade, assim. Então, ter cultura no seu bairro, ter uma apresentação de teatro, uma apresentação musical, é maravilhoso. E às vezes os próprios alunos são esses protagonistas, né? Às vezes a própria produção cultural que o aluno está ali produzindo na escola pode também estar dentro dessa programação, assim. Maravilhoso. E como é que o passinho pode contribuir nesse processo? Mas antes de vocês responderem, eu quero mostrar para o pessoal de casa o que é passinho, porque eu também não entendi muito bem isso não. Vamos conferir. Gente, eu fiquei cansada agora. Mas que molejo, né? O que deve ter de professor achando que isso aí é bobagem, não tem não? Tem. Muitos, mas assim, eu já trabalhei o passinho em sala de aulas. Conta como é que foi isso. Como é que o passinho pode entrar em um processo de ensino-aprendizagem, de facilitador? Olha, Daniela, eu confesso que comigo foi meio que do nada. Tem um aluno, a gente conversando o que poderia ser arte, e um aluno falou para mim, professor, eu faço passinho, isso é arte? Eu falei, claro que é. E aí eu trouxe um documentário do passinho para eles e a gente assistiu junto. E aí depois a gente conversou, como é que a internet foi importante para poder surgir o passinho como movimento artístico, né? E como é que foi importante para esses meninos, para eles saírem da periferia e conhecerem o mundo, para eles serem conhecidos. E como é que você poderia usar o seu corpo nas artes. E aí a gente fez, aí chegou o dia da prova em si, aí umas alunas falaram assim, poxa, eu quero fazer uma prova teórica, preparei uma prova teórica. Os meninos falaram assim, não, a gente quer fazer o passinho. Aí eu, sério, vocês querem... Queremos, a gente quer ver o vídeo de novo. Aí fizeram um vídeo, colocaram a sala de aula do mesmo modelo da Batalha do Passinho e as meninas que tinham feito a prova teórica ficaram de juradas. Ai, então era uma disputa aqui, outra aqui, ó, você saiu, você. Cara, foi incrível. Aí agora você imagina isso dentro do colégio, um funk alto, todo mundo dançando, a diretora passava assim... O que esse professor está fazendo? Exatamente. Segura aí, porque na volta eu quero que você me explique o lado didático dessa atividade. A gente volta já já, não sai daí não.